Capítulo 8 – O Espírito Santo. Falamos do desígnio de Deus como da razão e da explicação de todas as vias de Deus que se referem a nós. Antes de retomar o nosso estudo sobre as fases da experiência cristã como nos apresenta Paulo em sua carta aos Romanos, precisamos considerar ainda um fator que se encontra no centro de todas as nossas experiências e que é o poder da verdadeira vida e do serviço cristão. Estou me referindo à presença pessoal e ao ministério do Espírito Santo de Deus. Tomemos ainda, como ponto de partida, 2 versículos de Romanos, extraídos de cada uma das nossas 2 sessões. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5:5. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, Romanos 8:9. Deus não confia seus dons ao acaso, e não os distribui de forma arbitrária. Eles são entregues gratuitamente a todos, mas sobre uma base bem definida. Deus verdadeiramente nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, Efésios 1:3. Mas, a fim que estas bênçãos que são nossas em Cristo sejam em nossa experiência, devemos saber sobre que base podemos obtê-las. Quando estudamos o dom do Espírito Santo, é bom considerá-lo sob 2 aspectos, o Espírito derramado sobre nós e o Espírito que permanece em nós. O objetivo que nos propomos é o de compreender sobre qual base este duplo dom do Espírito Santo pode se tornar nosso. Sem dúvida fazemos bem em distinguir assim entre as manifestações externas e internas de sua ação, e à medida que procederemos, acharemos útil esta distinção. De qualquer forma, se o comparamos, chegaremos inevitavelmente à conclusão que a atividade interior do Espírito Santo é a mais preciosa. Mas, assim falando, não queremos diminuir o valor de sua atividade externa, porque Deus doa aos seus filhos somente coisas excelentes. Certamente somos induzidos a negligenciar o verdadeiro valor dos nossos privilégios, com motivo de sua extrema abundância. Os santos do Antigo Testamento, os quais foram menos favorecidos que nós, sabiam apreciar mais o valor dos dons do Espírito derramado sobre eles. Naqueles tempos, era um dom entregue unicamente a algum eleito, principalmente aos sacerdotes, os juízes, os reis e os profetas, enquanto hoje é a dote de cada filho de Deus. Pensemos nisso. Nós que somos somente nulidades, podemos ter o mesmo Espírito Santo que permaneceu em Moisés, o amigo de Deus, em Davi o rei armadíssimo, em Elias, o poderoso profeta. Recebendo o dom do Espírito Santo, derramado sobre nós, alcançamos o grau de servos escolhidos de Deus na dispensação do Antigo Testamento. Apenas vemos o valor deste dom de Deus, e compreendemos também a imensa necessidade de possuí-lo. Perguntamos em seguida, como posso receber o Espírito Santo de forma de ser abastado de seus dons e ser consagrado ao serviço de Deus? Sobre que base foi entregue o Espírito Santo aos seus filhos? A efusão do Espírito. Antes que nada tomemos o livro dos Atos dos Apóstolos, 2:32-36, e consideremos brevemente este parágrafo. 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. 35. Até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. 36. Saiba, pois com certeza toda a casa de Israel que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deixemos de lado, por um instante, os versículos 34 e 35, que são uma citação do Salmo 110 e constituem um parêntese, e consideremos juntos os versículos 33 e 36 para poder discernir melhor a força do discurso de Pedro, não levando em conta o início. Pedro declara, no versículo 33, que o Senhor Jesus foi exaltado pela destra de Deus. Qual foi o resultado? Recebeu do Pai o Espírito Santo que tinha sido prometido. O que veio depois? O prodígio do Pentecoste. O resultado de sua ascensão foi isto que vós agora vedes e ouvis. Sobre qual base, então,
foi entregue o Espírito Santo pela primeira vez ao Senhor Jesus, a fim que o derramasse sobre seu povo. Foi o fato de sua ascensão ao céu. Este passo esclarece completamente que o Espírito Santo foi derramado porque o Senhor Jesus foi exaltado. A efusão do Espírito Santo não tem nenhuma relação com seus méritos, nem com os meus, mas unicamente com os méritos do Senhor Jesus. Não nos interessa considerar aquilo que somos, mas somente o que Ele é. Ele é glorificado, por isso o Espírito foi derramado. Porque o Senhor Jesus morreu sobre a cruz, eu recebi o perdão dos meus pecados. Porque o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, eu recebi a nova vida. Porque o Senhor Jesus foi elevado à destra do Pai, eu recebi o Espírito que Ele espalhou. Tudo foi a causa dele, nada a causa de mim. A remissão dos pecados não está baseada sobre méritos humanos, mas sobre a crucifixão do Senhor, e o revestimento do Espírito Santo não está baseado em méritos humanos, mas sobre a exaltação do Senhor. O Espírito Santo não foi derramado sobre vocês ou sobre mim para demonstrar como somos grandes, mas para mostrar a grandeza do Filho de Deus. Agora tomemos o versículo 36. Há aqui uma palavra que deve atrair a nossa atenção, a palavra pois. Quando usamos geralmente esta palavra? Não para introduzir uma declaração, mas como consequência de uma declaração que já foi formulada. Sua utilização se refere sempre a alguma coisa que já foi mencionada. Ora, de que foi precedido este pois no nosso texto? Com que coisa está relacionado? Não pode estar ligado logicamente ao versículo 34 nem ao 35, mas está claramente ligado ao versículo 33. Pedro faz menção da efusão do Espírito sobre os discípulos, isto que vós agora vedes e ouvis, e agrega, saiba, pois com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro, em substância, disse aos seus ouvintes, esta efusão do Espírito, da qual vocês foram testemunhas com seus olhos e ouvidos, é a prova de que Jesus de Nazaré, a quem vocês crucificaram, é agora Senhor e Cristo. O Espírito Santo foi derramado sobre a terra para demonstrar aquilo que aconteceu nos céus, a ascensão de Jesus de Nazaré à destra de Deus Pai. O fato do Pentecoste prova a soberania de Jesus Cristo. Havia um jovem chamado José que era eternamente amado pelo seu pai. Um dia chegou ao pai a notícia de que seu filho tinha morrido, e por muitos anos Jacó chorou a morte de José. Mas José não tinha morrido, havia, pelo contrário, obtido uma posição de glória e poder. Depois de ter chorado por anos o filho morto, chega de improviso a Jacó a notícia que não só José estava vivo, mas ocupava também uma posição muito elevada no Egito. No princípio pareceu-lhe uma coisa incrível. Era demasiado belo para ser verdade. Mas finalmente se persuadiu da veracidade da notícia. E como foi possível fazê-lo acreditar? Saiu, e viu os carros que José tinha lhe enviado do Egito. O que representam esses carros? Prefiguram certamente o Espírito Santo, enviado como prova de que o Filho de Deus está na glória, para transportar também nós. Como sabemos que Jesus de Nazaré, crucificado 2000 anos atrás por homens malvados, não morreu simplesmente como mártir, mas está sentado à destra do Pai, na glória? Como podemos ter a certeza que é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis? Podemos ter esta certeza incontestável, porque Ele derramou o seu Espírito sobre nós. Aleluia! Jesus é o Senhor. Jesus é o Cristo. Jesus de Nazaré é de vez o Senhor e o Cristo. A ascensão do Senhor Jesus é a base sobre a qual foi enviado o Espírito Santo. É possível, então, que o Senhor Jesus tenha sido glorificado e que vocês não tenham recebido o Espírito. Sobre que base tiveram o perdão dos seus pecados? E por que oraram com tanta seriedade, ou por que leram a Bíblia de uma ponta até a outra, ou por que assistiram regularmente à igreja? É pelos seus méritos? Não. 1.000.000 de vezes não. Sobre que base os seus pecados foram perdoados? Sem derramamento de sangue não há remissão, Hebreus 9:22. O único meio de perdão é o derramamento do sangue, e como o sangue precioso foi vertido, os seus pecados estão perdoados. Ora, o princípio pelo qual estamos revestidos do Espírito Santo é exatamente o mesmo pelo qual recebemos o perdão dos pecados.
O Senhor foi crucificado e por isso fomos perdoados. O Senhor foi glorificado e por isso o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Será possível que o Filho de Deus tenha vertido seu sangue e que os pecados de vocês, amados filhos de Deus, não tenham sido perdoados? Jamais! Então, é possível que o Filho de Deus tenha sido glorificado e que vocês não tenham recebido seu Santo Espírito? Jamais! Mas talvez algum dirá, eu estou de acordo com isso todo, mas nunca tive essa experiência. Posso adotar uma atitude serena e declarar que possuo tudo, quando sei perfeitamente de não ter nada. Não devemos contentar-nos com um conhecimento objetivo da verdade. Temos absolutamente necessidade de um conhecimento subjetivo, mas teremos tal experiência somente na medida em que repousemos sobre as realidades divinas. Os feitos de Deus e a obra por Ele cumprida, constituem o fundamento de nossa vida. Retornemos um momento ao fato da justificação. Como fomos justificados? Não é certamente procurando fazer alguma coisa, mas aceitando simplesmente o fato que o Senhor já cumpriu, Ele mesmo, tudo. Nós recebemos o Espírito Santo exatamente da mesma forma, não contando com as nossas boas ações, mas tendo fé absoluta naquilo e o Senhor tem já realizado. Se não tivemos esta experiência, devemos pedir a Deus somente uma revelação deste fato eterno, que o batismo do Espírito Santo é o dom do Senhor glorificado para a sua Igreja. Quando tenhamos compreendido isto, cessará todo esforço, e a nossa oração mudará em louvor. Uma revelação daquilo que o Senhor cumpriu para o mundo deu fim aos nossos esforços para achar o perdão dos pecados. Da mesma forma, uma revelação daquilo que o Senhor tem feito pela sua Igreja, porá fim a cada esforço nosso para obter o batismo do Espírito Santo. Se nos esforçamos é porque não temos compreendido a obra de Cristo. Mas uma vez que a tivermos entendido, a fé jorrará dos nossos corações e à medida que acreditamos, a experiência da vida nova se efetuará. Faz um tempo um jovem, novo crente de somente 5 semanas, e que tinha sido antes um violento opositor do Evangelho, assistiu a uma série de reuniões que eu presidi em Xangai. Depois de uma destas reuniões, na qual eu tinha falado sobre o tema que nos ocupamos agora, foi à sua casa e começou a orar intensamente: Senhor, eu quero o poder do Espírito Santo. Já que tu és agora glorificado, não desejas derramar o teu Espírito sobre mim? Depois se corrigiu: não, Senhor, não é isso. E recomeçou a orar: Senhor Jesus, nós estamos unidos numa mesma vida, tu e eu, e o Pai nos prometeu 2 coisas, a glória para ti e o Espírito para mim. Tu, Senhor, tens recebido a glória, portanto, não é possível que eu não tenha recebido o Espírito. Senhor, eu te louvo. Tu tens já recebido a glória, e eu o Espírito. Daquele dia, o poder do Espírito entrou na consciência daquele jovem. A fé é ainda a chave. Como no perdão, a vinda do Espírito Santo sobre nós é inteiramente uma questão de fé. Apenas vemos o Senhor Jesus sobre a cruz, sabemos que os nossos pecados são perdoados, e apenas vemos o Senhor Jesus sobre o trono, sabemos que o Espírito Santo foi derramado sobre nós. A base sobre a qual recebemos o revestimento do Espírito Santo não consiste nas nossas orações, nem no jejum, nem na esperança, mas unicamente na ascensão de Cristo ao trono. Aqueles que insistem sobre a esperança organizando reuniões de esperança, somente erram, porque o dom não está reservado a algum privilegiado, mas é para todos, sendo que não foi acordado sobre a base daquilo que somos, mas sobre a base daquilo que é Cristo. O Espírito foi derramado para provar a sua bondade e a sua grandeza, não a nossa. Temos recebido perdão porque Cristo foi crucificado, fomos revestidos do poder do alto, porque Ele foi glorificado. Só pelo seu mérito possuímos tudo. Suponhamos que um incrédulo expresse o desejo de ser salvo. Depois de lhe ter explicado o caminho da salvação, oramos com ele. Suponhamos agora que ele ore assim: Senhor Jesus, eu acredito que tu morreste por mim e que pode cancelar todos os meus pecados. Eu creio verdadeiramente que vais me perdoar.
Vocês têm a certeza de que aquele homem é salvo? Quando terão a certeza de que ele seja realmente nascido de novo? Não será quando ore, Senhor, eu acredito que tu desejas perdoar os meus pecados, mas quando diga, Senhor, eu te agradeço porque tu perdoaste os meus pecados. Tu morreste por mim, e por isso os meus pecados estão cancelados. Nós acreditamos que uma pessoa seja salva quando sua oração se transforma em louvor, quando cessa de pedir ao Senhor que a perdoe, e o louva porque ele já o fez quando o sangue foi vertido. Podem também orar da mesma forma durante anos, sem nunca realizar a experiência do Espírito Santo, porém, quando cessem de suplicar ao Senhor para que derrame o seu Espírito sobre vocês, louvando-o em vez disso com plena fé, tendo já recebido o Espírito, porque o Senhor Jesus já foi glorificado, descobrirão que o seu problema já foi resolvido. Deus seja louvado! Nenhum de seus filhos necessita desfalecer, nem esperar para que o Espírito lhe seja entregue. Jesus não deve ser feito Senhor, ele já é o Senhor. Assim, não devo esperar para receber o Espírito, eu já o recebi. É toda uma questão de fé, que nos chega pela revelação. Assim que os nossos olhos são abertos para ver que o Espírito já foi derramado, porque Jesus já foi glorificado, a oração muda em nossos corações em louvor. Todas as bênçãos espirituais nos são entregues sobre uma base bem determinada. Os dons de Deus nos são oferecidos gratuitamente, mas de nossa parte devemos responder a certas condições para receber aqueles dons. Existe um passo, na palavra de Deus, que nos mostra claramente quais são as condições de nossa parte para poder receber o dom do Espírito Santo. Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2, 38-39. 4 coisas são mencionadas neste passo: o arrependimento, o batismo, o perdão e o Espírito Santo. As primeiras 2 são condições, as últimas 2 são dons. Quais são as condições impostas para termos o perdão dos pecados? Segundo a palavra são 2, o arrependimento e o batismo. A primeira condição é o arrependimento, que significa uma mudança de pensamento. Antes pensava que pecar fosse agradável, mas agora mudei de pensamento a esse respeito. Outras vezes achava que o mundo era atraente, mas agora compreendo mais claramente o que é. Antes pensava que teria sido uma coisa piedosa me converter num crente, mas agora penso tudo o oposto. Houve uma época em que eu achava certas coisas deliciosas, agora as vejo com desgosto. Havia outras que julgava de nenhum valor, agora as observo e as considero como as mais preciosas. Nenhuma vida pode ser realmente transformada, se não passa por uma semelhante conversão de pensamento. A segunda condição é o batismo. O batismo é a expressão externa da fé interna. Assim que eu acredito sinceramente em meu coração que eu estou morto com Cristo, que fui sepultado e ressurreto com Ele, então peço o batismo. Por meio dele declaro publicamente aquilo em que creio com todo o meu coração. O batismo é a fé em ação. O perdão dos pecados é, então, submetido a 2 condições fixadas por Deus, o arrependimento e a fé expressada publicamente. Estão arrependidos? Deram testemunho de sua união com o Senhor? Receberam então a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo? Vocês dizem ter recebido somente o primeiro destes dons e não o segundo. Contudo, amigo meu, Deus ofereceu 2 dons se você cumpriu com estas 2 condições. Por que você pegou um só? O que você faz com o segundo? Suponham que eu entre numa livraria e que escolha um livro em 2 volumes pelo preço de R$ 500, que pague o preço inteiro, mas saia da loja com um volume só, deixando o segundo sobre o balcão. Reparando na distração, o que eu deveria fazer, segundo vocês? Deveria voltar à livraria para pegar o volume que completa a obra sem minimamente pensar em pagar o que eu já paguei. Explicaria simplesmente ao lojista de ter já pago os 2 volumes e lhe pediria para me entregar o segundo volume. Assim, sairia feliz da loja com meu livro debaixo do braço, sem ter pago nenhum suplemento. Nem fariam também vocês o mesmo numa situação análoga? Mas vocês estão nessa mesma condição. Se já cumpriram as condições, têm o direito a receber os 2 dons e não somente um.
Vocês já retiraram o primeiro, por que não pegam em seguida também o outro? Digam ao Senhor, Senhor, eu me submeti às condições necessárias para receber a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo, mas, em minha ignorância, somente peguei o perdão dos pecados. Agora venho a ti para receber o dom do teu Santo Espírito e te agradeço e te louvo por isso. A diferença da experiência. Talvez vocês se perguntem, como saberei que o Espírito Santo desceu sobre mim? Eu não posso dizer como vocês saberão. A palavra de Deus não nos descreve a sensação e a emoção que experimentaram os discípulos naquele momento, no dia de Pentecoste. Nós não sabemos exatamente o que sentiram, mas sabemos que seus sentimentos e seu comportamento foram uma coisa fora do comum, porque quem os viu disse que estavam bêbados. Quando o Espírito Santo desce sobre os filhos de Deus, acontecem coisas que o mundo não sabe explicar-se. Podem ser manifestações sobrenaturais, ainda que não sejam mais que um sentimento perturbador da presença de Deus. Nós não podemos, nem devemos nunca descrever as formas particulares dos fenômenos que acompanham a experiência, mas uma coisa é verdade, que todos aqueles sobre quem desce o Espírito Santo, o sentem infalivelmente. Enquanto o Espírito Santo descia sobre os discípulos em Pentecoste, houve alguma coisa extraordinária na sua conduta, e Pedro deu uma prova àqueles que estavam presentes com uma poderosa explicação extraída da palavra de Deus. Eis aqui, em substância, o que ele disse: assim que o Espírito Santo desce sobre os crentes, alguns profetizam, outros têm sonhos, outros, visões. Isto é o que Deus declarou por boca do profeta Joel. Mas Pedro profetizou? Em realidade não no senso que entendia Joel. Os 120 profetizaram e tiveram visões? Isto não foi dito. Tiveram sonhos? Como poderiam tê-los quando estavam todos acordados? O que queria dizer então Pedro citando um parágrafo que parece ter pouco a ver com respeito ao advento? No fragmento citado, Joel 2, 28 a 29, se diz que a efusão do Espírito será acompanhada de profecias, sonhos e visões, enquanto estas demonstrações parecem faltar no dia de Pentecoste. Por outra parte, a profecia de Joel não fala de um som, como de um vento veemente e impetuoso, nem de línguas repartidas, como que de fogo, como sinais que acompanhassem a efusão do Espírito Santo. Contudo, estas coisas se manifestaram na sala de cima. E onde se menciona, no profeta Joel, o falar em línguas? Ainda assim, em Pentecoste, o fizeram. O que queria dizer então Pedro? Imaginemos enquanto cita a palavra de Deus para provar que a experiência do Pentecoste é a efusão do Espírito anunciado por Joel, enquanto nenhum único signo visível dos mencionados pelo profeta foi manifestado. O que o livro menciona os discípulos não o experimentaram e o que eles experimentaram o livro não o menciona. A citação feita no discurso de Pedro parece desmentir sua demonstração antes que confirmá-la. Qual é a explicação deste mistério? Lembremos que Pedro mesmo falava sob o controle do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito sob a inspiração do Espírito Santo e nenhuma única palavra foi escrita ao acaso. Não existe nenhum erro, mas uma harmonia perfeita. Notem atentamente que Pedro não disse: o que vocês veem e ouvem é a amostra daquilo que foi dito pelo profeta Joel, Atos 2,16. Não se trata do cumprimento, mas de uma experiência da mesma ordem. Isto é o que foi dito quer dizer, o que vocês veem e ouvem é da mesma ordem do que foi predito. Quando se trata de um cumprimento, cada experiência se repete e a profecia é profecia, os sonhos são sonhos, as visões são visões, mas quando Pedro diz que isto é o que foi dito, não significa que aquilo que foi anunciado se repita exatamente igual agora, mas que a experiência atual é da mesma ordem à da profecia antiga. Isto é como daquilo, isto é o equivalente de aquilo, isto é aquilo. O que fica em evidência pelo Espírito Santo por meio de Pedro é a diversidade das experiências. Os signos externos podem ser inumeráveis e diversos e devemos admitir que, talvez, sejam estranhos, mas o Espírito é um, e é o Senhor. 1 Coríntios 12, 4 a 6. Qual foi a experiência de Rua à Torre quando o Espírito Santo desceu sobre ele depois de anos de ministério? Deixemos que ele mesmo diga em suas próprias palavras. Lembro perfeitamente o lugar onde estava ajoelhado em meu escritório. Era um momento muito tranquilo,
um dos momentos de maior calma que eu tenha conhecido. Então Deus me disse, simplesmente, não de forma audível, mas dentro de meu coração, o Espírito está em você. Agora vá a predicar. Já o tinha dito em 1 João 5:13-14, mas então não conhecia bem a minha Bíblia como a conheço agora e Deus teve piedade da minha ignorância e falou diretamente à minha alma. Fui a predicar e depois daquele dia, até hoje, fui um servo novo. Algum tempo depois dessa experiência, não me lembro bem de quando, enquanto eu estava sentado em meu quarto, improvisamente, comecei a gritar, não estou habituado a semelhantes manifestações e não tenho um temperamento barulhento, mas gritei como o mais entusiasta dos metodistas, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, sem poder parar. Mas não foi aquele o momento em que fui imerso no Espírito Santo. Fui imerso no Espírito Santo no instante em que o recebi com a simples fé na palavra de Deus. As manifestações externas, no caso de Torrey, não foram as mesmas descritas por Joel e por Pedro, mas isto é aquilo. Não é uma imitação, ainda assim é a mesma coisa. E o que sentiu D.L. Moody? Como se comportou quando o Espírito Santo desceu sobre ele? Eu gritava sem repouso a Deus para que me enriquecesse com o seu Espírito. Então, um dia, em Nova York, que dia, não posso descrevê-lo e falo disso raramente, é uma experiência quase demasiado sagrada para falar dela. Paulo teve uma experiência da qual não falou durante 14 anos. Posso somente dizer que Deus se revelou a mim, e eu tive uma semelhante consciência de seu amor que tive de pedir e de deter a sua mão. Continuei a predicar. Os sermões não eram diferentes, não apresentavam novas verdades, porém centenas de pessoas se convertiam. Eu não gostaria de voltar aonde estava antes de ter tido esta experiência abençoada, ainda que me oferecessem o mundo inteiro, não seria senão um minúsculo peso sobre a balança. As manifestações externas que acompanharam a experiência de Moody não se correspondem exatamente com a descrição de Joel ou com a de Pedro ou que a de Torrey. Mas quem poderia duvidar que esta experiência de Moody não foi senão o mesmo que aquela, experimentada pelos discípulos em Pentecoste? Não foi a mesma manifestação, mas a essência certamente a mesma. E qual foi a experiência do grande Charles Finney, quando o poder do Espírito Santo desceu sobre ele? Recebi um poderoso batismo do Espírito Santo, sem nenhuma particular espera, sem ter havido antes a mínima ideia que uma tal coisa fosse para mim, sem a lembrança de ter jamais ouvido alguém falar disso sobre a terra. O Espírito Santo desceu sobre mim de tal forma que me pareceu que penetrou o corpo e a alma. Nenhuma palavra poderia expressar o amor maravilhoso que se espalhou em meu coração. Chorei de gozo e de amor. A experiência de Finney não foi certamente uma reprodução do Pentecoste, nem a experiência de Torrey, nem a de Moody, mas esta certamente foi aquela. Conquanto o Espírito Santo foi derramado sobre os filhos de Deus, as suas experiências são muito diferentes umas das outras. Alguns recebem uma nova visão, outros conhecem uma nova liberdade para conquistar as almas, outros proclamam a palavra de Deus com nova energia, outros ainda são cheios de gozo celestial ou de entusiasmo desbordante. Isto é aquilo. Louvemos o Senhor por cada nova experiência que está em relação com a exaltação de Cristo, da qual se possa verdadeiramente dizer que isto é uma evidência de aquilo. Não há nada de estereotipado nas vias de Deus com respeito a seus filhos. Não devemos, então, com as nossas prevenções e preconceitos, encerrar dentro de um compartimento fechado a obra do Espírito, tanto em nossas vidas como nas vidas dos outros. Isto se aplica também àqueles que exigem particulares manifestações do Espírito, como o falar em línguas, como prova da vinda do Espírito sobre eles, e àqueles que negam a existência de qualquer manifestação. Devemos deixar a Deus a liberdade de agir como Ele quer, e de dar a expressão que deseja às obras que cumpre. Ele é o Senhor, portanto não está em nós lhe impormos a nossa vontade. Alegremo-nos que Jesus está no trono e louvemo-lo porque, desde o momento de sua glorificação, o Espírito foi derramado sobre todos nós. Quando contemplamos lá em cima, e aceitamos a realidade divina em toda a sua simplicidade de fé, o reconheceremos com tal segurança em nossos corações que ousaremos proclamar com confiança, isto é aquilo.